Bom, para quem não conhece, o livro é este. Este é o livro número 1, Cael e o Destino de Eleantos, livro 1, Batalha Nelar, e é esse que nós vamos começar a leitura. Capítulo 1, Conselho dos Astros Reis. Quando o mundo foi criado, bem antes do que conhecemos, antes mesmo da era dos dinossauros, nele não havia desertos e nem áreas geladas, mas apenas uma imensa floresta, dominada por diversas criaturas repletas de poder e magia. Entre elas, os elfos, que apresentam características semelhantes às dos humanos, sendo porém menores e consequentemente mais magros. A altura de um elfo varia entre 1,40 m e 1,70 m, e o seu peso entre 40 a 65 kg. Todos os elfos possuem a pele clara, tendendo ao pálido, e cabelos lisos, normalmente longos, que variam entre o dourado e o prateado e o loiro. Seus olhos são sempre de cores claras, normalmente verdes, mas as cores azuis e castanho claros são também comuns. Os elfos possuem traços corporais, principalmente os da face, extremamente sutis. Uma característica peculiar dos elfos é que não possuem pelos por todo o seu corpo, com exceção de seus cabelos e sobrancelhas. Essas criaturas, em especial, controlavam toda a floresta e todos os seres que nelas viviam. Nessa época, havia muita paz. As criaturas aladas e as terrestres estavam em harmonia. A magia da floresta e dos elfos controlava e mantinha o constante equilíbrio no mundo, que para todos se chamava Eleantos. O maior e mais poderoso elfo era Daidegan, e seu poder e sua fama se espalhavam por todos os cantos do planeta. Era conhecido também por sua misericórdia e bondade, ajudando a todos os que precisavam. Sua esposa, Inalan, sempre o acompanhava por onde quer que fosse. Ela, uma elfa que viera de outra comunidade, tinha uma aparência linda. Sua pele parecia pêssego e seus cabelos longos e dourados caíam pelas costas. Enfim, um corpo perfeito, e possuía mãos de fada. Para manter o equilíbrio, um grande conselho formado pelos seres mais poderosos em força e magia foi criado, e este era reunido quando algo precisava ser decidido, não só pelos elfos, mas por todos os viventes do planeta. Entre as principais criaturas que formavam o Conselho dos Astros Reis estavam os elfos, representados por Daidegan, e os leões brancos, representados por Alifaz. Os leões brancos eram criaturas muito grandes, do tamanho de elefantes, totalmente brancos e que podiam falar mentalmente com os elfos, bem como com todas as outras criaturas vivas da superfície e do interior do planeta. Também faziam parte do Conselho dos Astros Reis os Mantifores, grandes árvores zeladoras da floresta, que podiam se movimentar. Eram representados por Aivorés, o mais antigo dos membros. Os Mantifores, quando queriam se locomover, usavam sua magia para se transformarem em criaturas semelhantes aos elfos, mas com pequenos chifres na cabeça e orelhas arredondadas, corpos bem feitos e pele levemente esverdeada. Havia também subpteus, à frente dos habitantes das profundezas, os diacres,
criaturas de lava que se solidificavam ao sair para a superfície para que não incendiassem toda a floresta, adquirindo a forma de anões com aparência de seres fortes, guerreiros e de cor marrom. O Conselho dos Astros-Reis tinha como principal objetivo conduzir as ações da vida, controlar e proibir magias que pudessem causar danos a outras criaturas do planeta. Sempre que era preciso, o conselho era convocado. 1000 anos se passaram sem que o conselho se reunisse para discutir ou procurar soluções para algum problema. Daidegan, chefe dos elfos, e Inalan, sua companheira, sempre passeavam pela floresta, acompanhando a vida da Vila dos Elfos. A vila se encontrava na copa das maiores árvores da floresta, principalmente sequoias gigantescas, com mais de 200 metros de altura e com troncos de 30 metros de diâmetro. Eram as rainhas das alturas, morada dos elfos e de muitos outros animais. As noites em Eleantos eram lindas, o céu lindo e profundo, as estrelas vivas e brilhantes, com a lua que parecia abraçar o mundo. Daidegan contemplava a noite quando viu um clarão que inundou a floresta. Assustou-se com aquilo, mas o clarão logo desapareceu em meio à grande escuridão. Não deu muita atenção ao fato. No dia seguinte, em um de seus passeios, o casal encontrou algo inesperado. Daidegan lembrou e falou que na noite anterior algo caiu do céu. Uma linda estrela desceu e iluminou a noite, fenômeno este antes nunca visto por nenhum animal da face de Eleantos. Quando o pegou, sentiu que um grande poder emanava do objeto, um círculo de ouro, como um bracelete, com desenhos que não conseguia entender. Estampada havia uma coroa com a face de um animal jamais visto ou jamais imaginado por nenhum elfo. Tinha também estampadas inscrições em uma língua antiga, e isso os deixou preocupados, pois conhecia tudo e todos até agora. O lugar onde caiu o bracelete, nome dado por Daidegan, ficou todo queimado, e nem mesmo o poder de Inalan fez as flores voltarem a viver ali. Inalan tinha o poder de fazer as plantas crescerem e florescerem onde e quando quisesse, mas ali não conseguia fazê-lo, por mais que se esforçasse. Isto a assustou, deixando-a muito perplexa. Precisamos convocar o Conselho dos Astros-Reis, disse ela. Será necessário? Passaram-se 1000 anos sem que o conselho fosse convocado. Acaso, devido a esse bracelete, devemos convocá-lo? Sim, exclamou Inalan com convicção. E ainda complementou. Um grande poder emana deste inanimado. Sinto algo ruim. E assim se fez. Foram usados os grils, uma espécie de ave com asas de borboletas azuis, para convocarem os membros do conselho. Os grils viajaram pelos cantos do planeta e todos foram convocados. Daidegan, representando os elfos, Alifaz dos leões brancos, Aivorés, representando os mantifores, e Subpiteus dos habitantes das profundezas, se reuniram na grande planície do conselho. Neste local havia troncos muito antigos, em uma área coberta em torno da grande floresta onde moravam os elfos. Durante a reunião do conselho, todas as criaturas da floresta podiam assistir, mas não se pronunciar, a não ser os membros do conselho.
Alifaz rapidamente se pronunciou. Daidegan, qual o motivo da convocação? O que lhe aflige? Algo inesperado aconteceu em Eleantos, disse ele. Um objeto caiu do céu, um bracelete de ouro, e não tenho bons pensamentos a respeito. Precisamos decidir o que fazer. Ao terminar de falar, mostrou o objeto colocando-o no centro do conselho em um grande tronco que servia como mesa. O espanto foi geral, principalmente por Aivorés, que subitamente se levantou assustando diante de todos os presentes. Uma pergunta foi geral. O que houve, Aivorés? Qual o problema? Conhece o objeto? Um grande murmúrio aconteceu e uma desordem no campo onde se reunia o conselho. Até mesmo os grios, tão pacíficos e contentes, se estremeceram com a atitude de Aivorés. Ele sempre foi muito calmo e prudente, e sua reação despertou a curiosidade de todos. Apesar de não ser o líder, possuía grande admiração e respeito em Eleantos, assim como todos os membros do conselho. Sentem-se, mantenham a calma. Vamos ouvir o que Aivorés nos tem a dizer, disse Daidegan. Aivorés sentou-se e disse: minha espécie vive neste mundo há milhares de anos e nem sempre tudo foi assim. Diz a lenda que antes de tudo, bem no início, antes dos elfos e de todas as criaturas vivas, Eleantos era dominado por duas forças, o bem e o mal. O bem criou as árvores gigantes e o mal as queimou. O bem separara as terras das águas e o mal as misturara outra vez. O bem e o mal eram irmãos. Caios, o bem. Krishna, o mal. Caios sempre queria fazer o mundo melhor, criar vida, e Krishna, a irmã, queria perturbar e infernizar a vida de seu irmão. Cansado de tanto sofrimento, Caios lutou com Krishna até que um morresse. A luta durou anos, pois ambos tinham os mesmos poderes. Mas Krishna esqueceu-se de que Caios já havia criado vida no planeta, e esta foi a causa de sua derrota. Caios invocou a vida de todos os seres que havia criado para ajudá-lo, e eles obedeceram. Todos os minúsculos seres vivos que perambulavam cercaram Krishna e a subjugaram. Caios, em sua bondade, não quis exterminar sua irmã e a amaldiçoou. Trancou seus poderes em 4 peças que juntas formam o Diacronei, uma espécie de coroa que pode restaurar os poderes de Krishna e a sua própria pessoa. E mandou-os para outro mundo. Desde então, o mundo de Eleantos é o que conhecemos. Então a lenda de Caios e Krishna é verdadeira? Perguntou Alifaz. Sim, ao que parece, em boa parte, mencionou Aivorés. Depois, continuamos.